Veja agora o que foi notícia no Parlamento Fluminense durante a semana. Parlamentares cobram retorno do pagamento de gratificação de professores. CPI quer melhorar a fiscalização de impostos arrecadados no setor de petróleo do Estado. E comissão realiza vistoria no abrigo Cristo Redentor. O Alerj Revista está no ar. A criação de um corpo técnico composto por especialistas que possam fiscalizar a cobrança de impostos no setor de petróleo foi sugerida à Comissão Parlamentar de Inquérito da Alerj, que investiga a sonegação fiscal no Estado. A CPI ouviu o ex-secretário de Fazenda do governo, Antony Garotinho, que sugeriu que o Estado crie uma estrutura capaz de avaliar as receitas arrecadadas com os royalties de petróleo. Fernando Lopes também solicitou que o governo, junto à União, costure uma mudança na Lei Candir. Segundo ele, desde que foi implementada no ano de 1997, a Lei Candir acumula um passivo para o Estado na casa dos 50 bilhões de reais. Essa agenda do petróleo e gás tem muita coisa para ser feita. A modificação da Lei Candir também pode ser uma pauta, porque se interessa a todos os governos do Estado, são todos lesados por essa lei mal construída. E você tem também que aprimorar a fiscalização nos setores aqui do Estado, aprimorar usando técnica, usando especialistas, quer dizer, gente que conheça o negócio, que conheça trabalhar com o que a gente chama de coeficientes técnicos. O deputado Carlos Osório acredita que o combate à sonegação fiscal pode devolver a saúde financeira para o Rio. Segundo o parlamentar, cerca de 10 bilhões de reais são sonegados anualmente. Mesmo que o Rio não recade ICMS direto na área do petróleo, pois ele, infelizmente, por conta da Constituição de 88, é cobrado no destino e não na origem, é muito importante que o Estado controle melhor a arrecadação dos royalties. Existem várias denúncias de problemas no controle dessa arrecadação e o fisco estadual não dispõe de técnicos especializados para dar cabo a essa fiscalização. Osório também falou como a Lei Candir é lesiva para os cofres do Estado. Esse é um tema que tem que ser tratado com profundidade. Infelizmente, o governo do Estado perdeu a oportunidade no ano passado, na negociação da repactuação fiscal com o governo federal, de ter colocado isso na mesa, mas nós vamos trazer esse tema aqui, pois não podemos, num momento de crise gravíssima, permitir que o Rio de Janeiro siga perdendo receitas, e isso vai ser combatido com muita dureza aqui na CPI. Presidente da comissão, o deputado Paulo Ramos, destacou como principal contribuição dada pelo ex-secretário a criação de uma inspetoria de grande porte, voltada à fiscalização dos principais setores da economia. Questões como o Repetro, a taxação sobre produtos importados e o mercado online também foram debatidas durante o encontro. Há uma necessidade muito urgente de tapar os ralos através dos quais a arrecadação vai escoando. Gostei da observação dele sobre a chamada inspetoria de grande porte, mas uma inspetoria de grande porte voltada a um acompanhamento, a uma fiscalização dos setores mais importantes da economia e que são os grandes recolhedores, que é o contribuinte, é o cidadão. Ele diz também um aperfeiçoamento, uma especialização em relação a cada setor, para que o acompanhamento, a fiscalização e a fiscalização sejam adequados. A Comissão de Agricultura vai solicitar à Alerj que destine recursos aos municípios do norte e noroeste do estado que foram afetados pela estiagem. O período de seca começou em abril do ano passado e só teve fim em dezembro do mesmo ano. Dos 18 municípios das regiões, 16 decretaram situação de emergência. A chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Solos disse que estudos apontam que a questão hídrica dos locais afetados pela estiagem é delicada. A gente tem vários levantamentos de solos, zoneamento, que já indicam que aquela região deveria ter um tratamento de manejo, de conservação mais adequados, né? E isso não foi implementado como uma proposta de política pública. O que a gente pode controlar é como é que você faz o armazenamento dessa água. O prefeito de Itaocara, um dos municípios que decretou situação de emergência no estado, disse que os prejuízos foram muitos e que a prefeitura já conseguiu
pediu, junto ao Banco do Brasil, a prorrogação do prazo de financiamento dos custeios agrícolas e pecuários, mas que o apoio da Alerj é fundamental. É uma região basicamente que vive da economia da pecuária de leite e da lavoura de olerícolas de legumes. Tá? Nós temos lá um grande mercado de produtor dentro do município, para o qual converge a produção de cerca de 8 municípios vizinhos. Tá? O mercado teve a sua queda na receita lá de cerca de 80% a 90%. Durante o encontro, o superintendente federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento destacou a importância desses produtores rurais terem o selo de inspeção municipal, o SIM. A partir do momento que ele tem esse selo de inspeção, o pequeno produtor, ele vai produzir, ele vai poder botar no mercado da cidade dele, aquela produção dele, ele vai poder vender lá, ele vai agregar valor esse produto dele. Aquele consumidor, ele sabe de onde está comprando aquele produto. Hoje, quando nós assumimos 1 ano e 8 meses atrás o Ministério, tinha simplesmente 4 municípios que tinham SIM no estado do Rio de Janeiro. Hoje nós estamos com a média de 28 municípios. O representante da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento disse que a Secretaria está desenvolvendo várias frentes de trabalho e destacou o projeto Rio Rural, que busca alternativas sustentáveis de desenvolvimento. Nós temos aí registros de produtores que aderiram ao programa e tiveram um impacto bem menor do que aqueles que não aderiram na questão da estiagem. São ações que são baseadas em microbacias, esse é o foco do programa, as microbacias hidrográficas nos municípios, e a partir daí são desenvolvidas várias atividades que são eleitas pelos produtores. Existe um conselho das microbacias, chamado de COGEM. A reunião desses produtores é que dão as diretrizes e as ações que vão ser desenvolvidas em cada microbacia. O deputado João Peixoto, presidente da Comissão de Agricultura, disse que vai solicitar à Alerj que destine recursos a estes municípios. Foi uma seca jamais vista nesse estado, então, havendo aí o recurso com as economias da Alerj, que nós possamos socorrer esses 16 municípios, assim como nós fizemos há 6 anos atrás, na época da enchente. Com certeza nós vamos nos reunir para que nós possamos socorrer a esses prefeitos que declararam calamidade pública no ano passado. A CPI da Alerj, que investiga as possíveis irregularidades no sistema de transportes do Estado, ainda aguarda resposta dos ofícios encaminhados à Secretaria Estadual, à AGETRANSP, ao DETRO e à FETRANSPOR. Na quarta-feira, parlamentares se reuniram para definir os convidados que serão ouvidos pela CPI nas próximas semanas. A Comissão Parlamentar de Inquérito encaminhou 7 ofícios aos órgãos de transporte do Estado, solicitando informações para o andamento dos trabalhos da CPI. Dos 7 documentos enviados, 1 foi parcialmente respondido e os outros 6 não tiveram retorno. Entre os pedidos feitos à Secretaria Estadual de Transportes estão as cópias dos contratos de concessão e a evolução econômica e tarifária das linhas de transporte. Já a AGETRANSP não enviou a relação de acidentes com mortes entre os anos de 2007 e 2017 e a FETRANSPOR não apresentou dados sobre o recadastramento do bilhete único intermunicipal. O líder do governo, o deputado Gustavo Tutuca, se colocou à disposição para procurar o secretário de Transportes e tentar acelerar o envio das informações solicitadas pela CPI. Muitas das informações são de anos anteriores e que eu tenho certeza que pela dificuldade de acesso desses dados ainda não chegaram a essa casa, mas vou solicitar ao secretário de Transporte que possa até a próxima sexta-feira, quando vai ser a oitiva proposta aqui nessa CPI, que ele possa trazer todas essas informações para colaborar com o andamento dos nossos trabalhos da CPI. Os parlamentares se preocupam com o tempo que a CPI tem para realizar as investigações. Dos 3 meses previstos, 1 já se passou. O presidente da comissão, o deputado Eliomar Coelho, disse que a CPI vai utilizar todos os meios, inclusive jurídicos, para colher as informações. A solicitação da informação através de um requerimento que é um documento oficial da Comissão Parlamentar de Inquérito não ser respondido, eu acho que cabe aí providências, entendeu? No sentido de realmente eles chegarem e o mais rápido possível. É isso que nós vamos ver
quais os melhores caminhos, as melhores formas e maneiras para a gente conseguir isso. Nas próximas semanas, a CPI vai realizar 4 oitivas. Entre os convidados estão o secretário de Transporte do Estado, Rodrigo Vieira, a presidente da Rio Trilhos, Tatiana Vaz, e o presidente do Detro, Olívio Soares. A Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso esteve no abrigo Cristo Redentor em Bom Sucesso após receber denúncias de maus tratos. Os parlamentares identificaram a necessidade de contratar mais funcionários para melhorar o atendimento aos abrigados. As denúncias anônimas relataram maus tratos aos 240 idosos atendidos pela entidade filantrópica. A Vigilância Sanitária também denunciou que, ao fazer uma inspeção no fim do ano passado, constatou a falta de produtos de limpeza e conservação, além de alimentação precária. Durante a visita surpresa, os deputados vistoriaram instalações como a ala feminina, o prédio dos pacientes acamados, a área de convivência e a cozinha central. Também conversaram com os idosos para saber se eles estavam sendo bem cuidados e se tinham reclamações. É uma unidade muito antiga, né? Mais de 80 anos, e a gente sabe que obra aqui realmente precisa ser feita em algumas áreas até de forma emergencial. A questão da alimentação nos preocupava, porque uma das denúncias falava da dificuldade de carência de alimentação, e isso a gente conseguiu aqui, não só eu como os deputados da comissão que estivemos aqui, percebemos que isso hoje, se aconteceu, não acontece mais. Em relação à questão de insumos, principalmente na questão da saúde, também o que a gente conseguiu, através da visita, perceber que se houve problemas, nesse momento não falta absolutamente nada. Segundo a diretora do abrigo, a instituição segue as normas definidas pelo Ministério Público, que faz visitas mensais para fiscalizar as condições do local. Ela disse que, apesar da redução das verbas repassadas pelos governos federal e estadual, a unidade conta com enfermagem, médicos, nutricionistas, cuidadores e ambulâncias 24 horas dentro da quantidade mínima exigida pela lei. As ilegalidades daqui já tem o Ministério Público que vem cobrar. As pessoas que fazem essas denúncias são pessoas que por algum motivo foram mandadas embora porque não trabalhavam direito, não faziam o que deveria ser feito, e com essas denúncias, vocês vindo aqui, constatando realmente que não há, que é inverídicas, é muito bom para a gente. Após a visita, a comissão pretende entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado para discutir a possibilidade de aumento nos repasses. Os recursos seriam utilizados para ampliar o quadro de funcionários do abrigo. Os parlamentares também devem apresentar projeto de lei para propor parcerias com universidades que disponibilizariam estagiários para a instituição. O que nós iremos fazer é analisar esse quadro assim que for passado, cobrar da Secretaria, da Subsecretaria de Assistência, como nós poderemos fazer para ampliar o quadro, os recursos que estão vindo, se não estiver sendo suficiente, ver de que modo a gente pode estar reforçando isso aí. O Estado já aderiu ao Fundo de Recuperação Fiscal, então os recursos já estão começando a chegar no Estado. Outros empréstimos também já estão sendo adquiridos, então eu acho que está na hora de começar a colocar, arrumar a casa, deixar em dia e não esquecer do idoso. O idoso, esse é o único abrigo do Estado, e os idosos que aqui moram, idosos antigos que moram aqui, precisam de fato receber o melhor. No próximo bloco, parlamentares cobram retorno do pagamento de gratificação de professores. O Alerj Revista volta já.